o som. Outros reclamam que fica baixo demais. Aí tem que estar. Aí tem que estar. Som. Regra simples. Começo com as 6. E vamos até o final, que não são muitas. Até porque a 13 já está feita. 6, uma caixa de leite a 12 litros de um produto. Se uma pessoa comprar 3 caixas e meia, ela comprará uma 12 litros, uma caixa, 3,5 caixas, X litros. Obviamente que dá para fazer de várias formas, mas como estamos fazendo regra de 3 e treinando regra de 3, vamos fazer desse jeito, correto? Primeira pergunta, se caixa está embaixo de caixa e se litros está embaixo de litros. E a segunda pergunta é quanto mais caixas, mais litros. Como mais é mais, deixamos como está e a nossa conta fica 3,5 vezes 12 sobre 1. Multiplicamos cruzados, dividimos pelo terceiro. Isso é a regra de 3, tá? 30, 42, não? 36 mais 6 dá 42 litros. Letra B. 7. O número de minutos em 2 horas e meia é? 6, regra de 3 simples. O número de minutos em 2 horas e meia é? Também vou fazer por 1 hora são 60 minutos, 2 horas e meia, X minutos. Já tínhamos feito de outra forma, só estou fazendo a regra de 3, por se alguém ainda não entendeu como é o mecanismo, certo? Hora embaixo de horas, minutos embaixo de minutos, quanto mais horas, mais minutos, deixamos como está. A nossa conta vai ficar 2,5 vezes 60 dividido 1, 150 minutos. Letra E. Exercício 8. Para preparar 3 copos de suco de laranja, Bruno utilizou 5 laranjas, mantendo-se a mesma proporção. Se ele quiser preparar 9 copos, 3 copos, 5 laranjas, 9 copos, X laranjas. Assim se monta a regra de 3, 3 valores. E agora vem as perguntas. Se copo está embaixo de copo, se laranja está embaixo de laranja. E a segunda, que é a difícil, é quanto mais copos, mais laranjas ele vai precisar. Então não inverte, como mais é mais. Quinze laranjas, letra B. Um ciclista pedala 24 km em 2 horas, mantém-se o mesmo ritmo ao todo. Qual é a distância percorrida por ele em 5 horas? 24 km, 2 horas, 5 horas, X. Boa noite. Reparem que esta questão tem números escritos com letras. Já falei, quando está escrito com letras, sublinhe. Porque na prova, às vezes, os textos são meio grandes e a gente procura os números e não encontra. Cada vez que escutem, vejam a palavra 2, 5, como está aqui, a gente coloca uma linha para chamar a atenção, tá? Quilômetros embaixo de quilômetros, hora embaixo de hora. Se lembrem que os números não se colocam de qualquer forma, se colocam em ordem embaixo do que deveria ser, tá? E a segunda pergunta é: quanto mais horas, mais quilômetros. Como é mais, não invertemos, deixamos como está. X é igual a 5 vezes 24 sobre 2, 60 quilômetros. Letra C.
Uma fábrica envasa 200 mil garrafas de água mineral com 4 máquinas em determinado tempo. Tá? 200 mil. Quatro máquinas. Se uma das máquinas for desativada, quantas garrafas serão no mesmo período? 3 máquinas X. Outra pegadinha interessante é esta, se repete bastante. Em vez de dizer quantas máquinas, eles não se informam que uma máquina se estragou. Não é uma máquina que a gente coloca, o que a gente coloca são 3 máquinas. Sim? Pegadinha simples. O problema é que na hora da prova a gente está nervoso e a gente vai lendo e diz 4, aqui diz uma, e se é uma, colocamos. Não. Uma estragou, com as que ficam, que são 3, quantas garrafas ele consegue fazer. Tá? Quanto mais máquinas, mais garrafas. Repito, essa pergunta é sem olhar números. Não pensem que o 4 baixou a 3, esquecem dos números. O que a gente pergunta é, se aumentasse a quantidade de máquinas, se tivéssemos mais máquinas, vamos ter mais garrafas ou menos garrafas? Mais. Não inverte, deixamos como está. X vai ser igual a 3 vezes 200 sobre 4. 600 sobre 4 me dá 150 mil. Letra A. 11. A pintura de uma casa está programada para ser realizada em 35 dias. Com a equipe de pintura tendo 6 pintores, os proprietários da casa estão querendo agilizar e solicitam 7 pintores que trabalhem na pintura da casa. Cenários alternativos que apresentam quantos dias no total os 7 pintores irão levar para realizar a pintura da casa. 6 pintores, 35 dias. 7 pintores, quantos dias? Primeira pergunta. Pintor embaixo de pintor, dias embaixo de dias. E a segunda é, quanto mais pintores, até que saltou uma de menos para a gente poder inverter. Quanto mais pintores, menos dias. Vamos inverter. Colocamos... Mas para simples a gente faz pergunta também. Sim, em todas. Achei que era só aquelas... A composta? Não. A composta só tem mais variável que esta, mas o procedimento é o mesmo. Sempre foram 2 perguntas. Se uma está embaixo do outro e se quando uma cresce, a outra cresce junto ou não. Sim? Quanto mais pintores, menos dias. Né? Temos que inverter. Depois de inverter, fazemos a regra de 3 simples, que é x 6 vezes 35 sobre 7, que me dá 30 dias. Letra C. Como? Achei C sem inverter. O quê? Eu também. 210. Sim. Mas se tu não invertesse, teria que multiplicar 7 por 35. E 7 por 35 dava... Eu inverti, que eu coloquei umas setinhas aqui, ó. Mas eu achei 30. Agora viram que fizeram certo, mas porque inverteram, não por magia. Sabe o que acontece? Esses comentários ficam pensando, então dá para fazer qualquer jeito que dá. Não! Repito, que não inverte vai dar errado e vai ter para marcar. Porque a pegadinha está feita para a gente errar. Tá? Muito bem. Quando me autorizem, e se não, batem foto. E se não, me digam até onde eu posso apagar
Que aqui? Tem um dia que você dizia outra coisa assim. Não, eu tenho preciso do quadro. Eu tenho essa outra louça, mas... Ah, escondem as contas. Viram o que eu falei o primeiro dia? Que começam a procurar uma folha de trás para fazer conta e depois não sabem onde fizeram. Tá tudo na frente, ó. Mas é que é muita conta. Sim. 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 Isso é proporção, mas a gente vai ver lá na frente, mas... Sim. Proporção, mas a gente vai ver lá na frente. Eu não sei se é o meu café que é muito podre, se é o meu lápis que é muito bom, é borracha que é muito ruim. Ou é tudo junto. Porque eu mandei borrão e não borra. Porque a gente tem que fazer. Mas tem cálculo. É, a borracha que é ruim. Não, a borracha é boa. Para mim, tu não lava as mãos para pegar a apostila. É a minha teoria, porque a borracha é boa. Eu ia acusar a borracha, mas a borracha é boa. Imagina a minha prova, mas eu vou acertar. Eu tô acertando. Importante é a bolinha. É. Sério, gente, vocês vão receber a prova e a folha da bolinha, se alguém nunca fez esse concurso. O importante é a folha da bolinha. A da prova, façam como ela. Vão com a mão suja e sujem tudo. A única que importa é aquela que vocês têm que entregar, que diz 1, A, B, C, D, E. E aqui estão as bolinhas que eu sempre digo. O importante é a bolinha que a gente tem que preencher. Esta é a única folha importante que a gente... A outra é de vocês, façam o que quiserem, provavelmente até entreguem para vocês. Assim que podem fazer o que quiserem. Esta você pode riscar. Sim? E digo mais, esta é tão importante que se vocês marcarem D e depois descobrirem que marcou mal e é A, e aí vocês dizem, aí escrevem uma flechinha, escrevem esta não. Ai, mentira que faz isso. Sim, Ai, mentira. sim. Ainda esta não. Aí bota uma cruz ainda para avisar que é esta. Não serve de nada porque quem lê isto é uma máquina. Mas eu não acredito que alguém faça isso. Justamente se faz a bola. É que no desespero tu passou mal e diz, ih! E agora? Aí inventam essas coisas estranhas que não servem de nada porque já marcou, já marcou. Mas eu não acredito que escrevam, será que vocês... Mas eu lhe desespero quando tu diz, botei as D, mas não, era A. E aí agora, o que eu faço? Aí inventam fazer essas coisas. É um computador que lê. E o pior é Ele não vai ler esta não, vai ver duas questões, vai anular. É preferível deixar o erro, vai que a gente acerta. Tem uma chance de deixar errada de que vai ser duas, porque se fizerem duas, aí sim está errada, certeza. se tu erra e anula. Não, se tiver duas respostas, o computador lê como quer. Sim? E então não adianta escrever uma cartinha dizendo, por favor, botar um emoji. Não tem como. É um computador, o computador não tem piedade, não tem coração. Bem, posso apagar a primeira coluna? Posso apagar tudo? Então, quando me diz, não, eu fiz de outra forma, o importante é marcar a bolinha certa. Quem fez de cabeça, quem fez rápido, quem fez contando os dedos, quem fez desenhando, leva o mesmo ponto se acertar e o mesmo 0 ponto se errar. A bolinha é a única que manda. No final do curso a gente dá uma aula de como se faz a prova, mas uma das coisas é ter muita tranquilidade na hora de passar para não cometer esse erro. E outra coisa é... Acho muito romântico a música. Com muita tranquilidade se passa para cá, para não cometer esse erro. E a outra, não procurem lógica nesta folha, que não tem. Sim? Aí muita gente que diz, a primeira é A, a segunda é B, a terceira não sei, a quarta é D, a quinta eu vou botar aqui e faço uma linha. Ou pior ainda, a primeira é A, a segunda A, a terceira é A
Ah, não, pode ser mutar. Vou botar um E. Aqui não tem lógica. Aqui não tem lógica. Não vou falar uma lógica que uma colega me disse, mas eu não vou falar. D de Deus, C de certo. Não, por exemplo, se tu não sabe nada, tu marca tudo a mesma, porque automaticamente zerar tu não vai. Uma tem que ser A. Que besteira. Quem disse isso? Ai, acho, né? Mas Quem tudo bem. disse isso? Uma vai ter que ser A, das 10. Que seja uma, ela vai ser. Não seja uma, ela vai acertar, ela não vai zerar. O dia que essa pessoa acertar, não uma vez, 3 vezes a Mega Sena, eu vou escutar ela. Mas se ela acertar só uma, Não adianta. não adianta, porque ela tem que acertar mais de uma. Se chutando tem uma lógica, eu preciso que ela ganhe 3 vezes a Mega Sena. 3, não uma, porque uma pode ser sorte. Mas 3, eu digo, nossa, tem lógica o que ela disse. Até lá, Eu também acho. chute não tem. Michel é motorista de um determinado município e precisa levar os moradores da cidade para o hospital da capital que está localizado a 540 de distância, tendo em vista que os pacientes precisam estar... Já fizemos esta, não? Ah, essa já. Mas eu vou fazer por regra de 3. Certo? Por quê? Porque ele anda 90 quilômetros em 1 hora. E ele precisa 540 quilômetros. Quantas horas? Assim seria como se faria em regra de 3. Sim? Quanto mais horas, mais quilômetros. Deixamos como está. A nossa conta fica 540 vezes 1 sobre 90, que vai me dar 6 horas. Igual a pegadinha desta não está aí. A pegadinha aqui nós encontramos 6 e a primeira resposta que nos está abanando diz 6. E não é, porque aqui diz 6 horas e a resposta pede minutos. Assim que temos que fazer 66 e descobrir que é 360 minutos. Já fizemos, quando a gente fez transformações. Não, mostrar que matemática sempre tem várias formas de fazer e algumas são mais fácil para a gente entender, sim? Vejo muita gente que está copiando do quadro, sinal de que não está corrigindo, sinal de que não fez nada. Minha dúvida sempre fica, e não quero a resposta de vocês, mas é não conseguiram ou não tiveram tempo. Se não tiveram tempo, se virem, consigam esse tempo, tá? Não sei, despachem os cachorros, façam que o filho viaje, alguma coisa que dê mais tempo, tá? Se não entenderam, é preocupante. Num concurso deste se chama concurso fácil se todas as questões forem regra de 3. Este concurso seria um concurso muito fácil se todas as questões fossem regra de 3. Por isso eu dou importância para a regra de 3. Porque se do que todo mundo estudou diz, pai, tomara que seja fácil. O que estão desejando? Que tudo se resolva por regra de 3. Se não conseguimos entender a regra de 3, nem a versão fácil da prova a gente vai conseguir fazer. Tá? Eu estou analisando essa nova onda de colocar matemática em educação. A regra de 3 tem um peso bastante importante. Tá? Tem um peso bastante importante. Não é 100% como alguns concursos já foram, mas como que lhe dá uma importância bastante. Considerando as informações de questão... Não, era 13 já foi. 14. Não, só nos deu as informações que era 20 litros. Ah, não fiz. Só que a Dalva tinha 20 litros de produto. Exatamente. Mandou a gente fazer. Tínhamos, então, a 13, 800 mililitros em um dia e 2.000 mililitros quantos dias? Essa seria a minha regra de 3. Lembrando, para quem não tem ideia, quem é Dalva. É uma mulher que complicou a nossa vida. Não complicou. A coitada trabalha e se enrolou com os produtos de limpeza. Só isso.
Mas a informação que nos interessa. Ela apareceu na nossa vida em outra questão. Estou dizendo para aqueles que não conhecem Dalva ainda, não tem o telefone dela do WhatsApp, não está no grupo da Dalva. No exercício anterior apareceu a Dalva que disse que tinha 2 litros de certo produto. Esses 2 litros, não, 20 litros, perdão, botei 2.000 aqui, 20 litros de certo produto, e era a informação que falta para resolver este exercício. O que eu fiz? A primeira coisa que eu faço é transformar 20 litros em 20.000 mililitros. Não? Porque a gente, para fazer regra de 3, se bem a gente pode trabalhar com mililitros e dias, não podemos trabalhar com mililitros e litros. Tá? Senão a nossa regra de 3 fica qualquer coisa. A ideia é sempre levar para a unidade do outro. Já vimos transformações, não vou insistir sobre isso, mas é uma ferramenta que eles podem usar em muitos conteúdos. Fazer uma transformação de litro para mililitro em qualquer momento. Assim que aí aparece os 20.000 mililitros. No exercício não está, colhamos do exercício anterior, que era 20 litros, e esses 20 litros transformamos a 20.000 mililitros. Pergunta, mililitro embaixo de mililitro, dia embaixo de dias, e quanto mais mililitros, mais dias ela vai poder usar. Tá? Como mais é mais, deixamos como está, e a conta vai ser 20.000 vezes 1 sobre 800, 2 zeros, 2 zeros, 200 dividido 8 vai me dar 25 dias. Tá? Não estou fazendo as contas porque é uma correção, quem fez, que não pensa que é assim. Mas insisto e reclamo, façam a conta escrita, não façam de cabeça. Eu faria escrita. Porque aqui é mais fácil de fazer de cabeça. Na hora da prova a gente não tem cabeça. Tá? E conhecendo a cara de vocês, só pelo olhar de vocês, eu sei que vocês vão deixar a matemática por último. E ela não consegue calar a boca. Chegou a se dar conta, mas tá, pô, seguiu. Olha a indignação dessa mulher. Trabalha no posto de gasolina, no lixeira da gasolina. Eu não tentei mais, me esqueci. Agora que eu fico a Dalva, que eu me lembrei que eu fiz só, eu fui lá outro dia. Vocês vão deixar a matemática por último e a cabeça não vai funcionar, tá? Então, tenham o hábito sempre de fazer as contas à mão. Por mais tola que seja, faça uma conta à mão. Eu, na prova, faria à mão, porque eu sei que a minha cabeça falha e quanto mais a gente escrever, menos chance da gente errar. Sim? Parece mentira, mas expressões como 2 por 3 dá 9 é totalmente lógico na nossa cabeça no meio da prova. E a gente passa por ele várias vezes e se diz, 2 vezes 3 dá 9. Depois você sabe, por que eu fiz isso? É a prova, tá? É a prova. Professor, eu cheguei atrasada, mas eu ia perguntar da 3,5 porque... Era 3 horas e meia. Aqui no... Isso. Perguntem, não tenham medo. 3 caixas e meia. Uma era 2 horas e meia, outra era 3 caixas e meia. Uma é 3,5 e outra era 2,5. Quando é meia, é 5. 14. Para preencher um tanque de gasolina, a sua moto, Amadeu gastou 70,24. Se o litro de gasolina custa 4,39, quanto litro de gasolina? Agora, tô com tuas colegas. Como? Tu não conseguiu fazer isso? Não, eu não soube dividir, agora que eu fui ver. Sei, eu parei por tudo aqui. Como se eu desistir. Mas se eu pego o celular, eu sei fazer. E vou embora. Eu vou te recomendar tu trabalhar no banco. Porque no banco, quando acontece isso aqui e não tem sistema, ele diz, não tem sistema. Se não tem sistema, não posso te dizer qual é o preço da gasolina. É muito mais fácil. Não tem sistema, não posso te responder.
Muito bem. 1 litro sai 4,39. 70 com 24 reais. Quantos litros são? Reais embaixo de reais. Litros embaixo de litros. E pergunta para o pessoal, quanto mais litros pagamos, esse não vai inverter. Então, a nossa conta vai ser x igual a 70 com 24, vezes 1, multiplico o cruzado e divido por 4,39. Alguém não entendeu o mecanismo aí de regra de 3? Montamos litro embaixo de litros, reais embaixo de reais. Perguntamos sempre se quando uma cresce, a outra cresce junto, que geralmente sim, mas se chega a inverter é um ponto perdido, uma bolinha a menos. E uma raiva em casa tremendo. Eu nem sei mais o que eu pergunto. Mas é assim. Assim. Repito, quanto mais gasolina, Referente à incógnita, né? Referente à incógnita aquela. sim. Eu sempre vou fazer essa pergunta. Só que aí na hora do mais e do menos, ali, do inverter, que eu me perco às vezes, eu não sei por que eu me confundo. Não entendeu? Né? E nós, se tu não te entende, quem somos nós para entender, não? Às vezes... É, a minha interpretação também. Mas eu vou deixar na hora que entrar a composta, eu vou perguntar. Isso, quando vier... Quando... Vai. Até aqui eu acredito que todo mundo que tinha que inverter, inverteu. Até quem ameaçou que não era para inverter, descobriu no caderno que tinha invertido na hora, certo? Assim que para mim até agora não vem problema. Mas eu sei que quando começa a regra de três composta, não sei por que as perguntas ficam mais difíceis, tá? Bom, a dificuldade desta está na divisão. Agora, divisão é coisa do primeiro dia. E eu mandei você fazer em casa. Então, 70,24 dividido 4 com 39. Até vou botar uma cor. Vamos parar, vamos analisar esta divisão. Por se alguém ainda não sabe dividir o qual... Não. Aí quando começa um zero. Quando você cria uma teoria matemática que não existem. Não se tira as vírgulas. Porque amanhã você... quando se divide, eu escutei uma colega que sabe tudo, porque ela usa óculos. Aí ela tira as vírgulas, a coisa vai. Parem de criar teorias matemáticas, tá? Vamos fechar e vamos escutar como se faz. Aqui não pode ter vírgula, aqui sim, aqui não. Como eu tiro esta, conto as casas, 1 e 2, e se eu corri 2 vírgulas para lá, eu vou correr a vírgula 2 casas para lá, 1 e 2. Por coincidência, nesta desaparecem as vírgulas. Sim. Eu acho que o símbolo foi se o volume estava alto ou se eu estou gritando muito. Eu acho que eu estou bem, não sei se escuta. Acho que o símbolo é... Subiu o volume? Sim, subiu. Está subindo, sim. É que ontem deu xixo na aula do Fábio, por causa que não gravou, entendeu? E aí eu... Possuído o bicho? Não, tá assim. Eu falei, se vai eu... E aí eu tava sentada ali, eu tava cuidando do negócio. Gente, Agora a Raquel tem cuidando do negócio. Se começou bem, vai bem, até não funcionar. 2 casas. Porque são 2 e 2, neste caso, só neste caso, as vírgulas desaparecem. Mas quando vocês começam a dizer assim facilmente, eu sei, as vírgulas desaparecem. Alguém que não pegou diz, tem que fazer desaparecer. Não, 2 casas. Como as duas são 2 casas, as vírgulas terminam desaparecendo, tá? Agora começa a nossa divisão.
por 1. Ao 12 dá 3. Ao 9 dá 6. 263. Baixo 4. Chuto por 6 por 9 dá 54. Levo 5. 18, 23, levo 2, 24. 16 litros. Letra C. Letra C. Tá? Para aqueles que fizeram bem, para aqueles que estão com problemas da regra de 3 e para aqueles que ainda estão com problema na divisão. Como menor? Quando você começa com esse hipotético, me dá um susto. Sim, explico por quê. Matemática é meio exata, vai bem, mas na física, quando tem uns alunos que começam a divagar em física e me perguntam, e se a Terra fosse plana? Se fosse, não. Como seria o amanhã? Para que não consigo imaginar. Mas eu vou complicar essa divisão e vamos fazer o seguinte. 7,423 dividido 2,14. Tá? Não, vou explicar. Sim, ele me pediu, se fosse menor, por aí vai. Bem, se fossem duas casas e a vírgula pararia aqui. E nós estaríamos dividindo 742,3 dividido 214. Por isso eu falei, não é que somam as vírgulas. As casas têm que ir. Quem manda nas casas? Este, porque este que não pode ter vírgula. Este pode. Tá? Daria por 3, 3 por 4, 12. 3 por 1, 3 e 1, 4. 3 por 2, 6. 100. Baixo 3, que é o primeiro número depois da vírgula. Por isso não me estressa a vírgula de cima, porque quando eu desço o primeiro número depois da vírgula. E agora, quando eu for dividir este por este, já é depois da vírgula. Tá? Por isso, quando alguém diz, é só matar a vírgula, neste único caso, que as vírgulas o que fazem é igualar as casas, se dizia quando a gente era guri. Tá? Vamos bem? Já que estamos no baile. E se aquele tiver mais vírgula que este, e temos que fazer duas casas, a divisão vai ser tá? A ideia de igualar casas. Naquele lá de cima eu não poderia colocar um zero lá no 214. Porque tu queria fazer 3 casas. Sim. E tu acha que dividir por 2.140 é mais fácil que 214? Eu pergunto se pode ou não. Poder pode, sempre. Mas estou dizendo que fica mais difícil. Tá? Aqui eram iguais. Aqui este tinha mais casas, por isso a vírgula foi parar aqui. E neste caso que tem menos casas, seguindo para lá eternamente, porque depois que termina o número, temos todos os zeros decimais que a gente possa inventar. Tá? E depois, coragem em começar a dividir, chutar valores e fazer. Tá? Caiu um número tão alto na nossa prova. Eu acho que nenhuma questão deve ser E, tampão.
E não pode chover o dia das provas, não. Deveriam, não. Nem fazer pra rebaixar. É. Falta 15 a 16 só. Como vocês gastam tempo prevendo como vai ser? Professor, Quem? é assim. A gente é assim. Eu sei, mas estão erradas. Não significa que estejam bem. É do convívio com os alunos. Se chover, não vai ter prova, professora? Vai igual. Ai, não deve ser tão difícil. Depois vocês são professores e colocam uma coisa que nem vocês sabem resolver, mira. Assim na maldade. Que grupo que eu odeio, vou botar uma bem difícil. 15. Para pintar uma parede de 70 metros quadrados de área, um pintor gastou 5 litros de tinta. Se tivesse pintado apenas 28 metros, quantos litros de tinta? 70, 5, 28, x. Aqui seriam metros quadrados e aqui seriam litros de pintura. Primeira pergunta, se metros está embaixo de metros, se litros está embaixo de litros. E a segunda é, quanto mais metros eu vou pintar, mais litros. Como é mais, não inverto. E a conta vai ficar x igual a 28 vezes 5 sobre 70. Alguma tenho que fazer de vez em quando. 140. E 140 sobre 70, 2 litros. Tá muito, assim, ó, vou colocar, eu faço acesso, mas ainda não consegui assimilar essas perguntas. Eu não tô confiante nessas perguntas. Eu sou difícil mesmo. Verdade. Não, de longe. Dá para ver de longe. Dá para ver de longe. Acertou todas e mesmo assim reclama, é? Eu tenho medo que é nessa, tipo assim, ó, Eu, 70 metros. é. Não tenha medo. Não, eu tenho medo que ela seja a primeira, a melhor nota e diga, não gostei da banca. Eu quero ver quando tu errar, a coisa ir. Tá? Enquanto tu acertar, é porque a coisa está andando. Mas é que eu não me sinto segura nessa Sim. função do A ver. inverter, sabe? O diretamente proporcional, inversamente proporcional. Sim. Eu tô me perdendo assim. Se mais, não inverte. Se é mais, menos, inverte. E essa ordem que a gente monta é sempre na ordem do enunciado? Não. Aí porque aí eu acho que começa aí, ó. Porque nas regras de 3 ali, na proposta, Sim. eu percebo que tem os inversamente, os diretamente, só que como eu vou saber, às vezes, tipo aí, ó, mais, mas dá a impressão que vai ser menos. Sim, não é? Entendeu? Pá. Tá me enchendo de perguntas e eu queria que tu fechasse, mas tu não fechou. Tu abriu outra pergunta a mais. Quando tu me pergunta sobre ordem do enunciado, sobre como a gente escrever, é uma pergunta. Aí, a pergunta que eu faço é, importa como escrevo? Não. O que importa? Que metros estejam embaixo de metros e litros embaixo de litros. Não importa se o litro está à esquerda ou se os metros estão à direita. Correto? Correto. Primeira pergunta respondida. Ou seja, tenho que escrever como disse o enunciado? Não. Mas tenho que passar pela primeira pergunta. Qual é a primeira pergunta? Metro embaixo de metros, litros embaixo de litros. Não importa o que a gente escrever, nem na simples, nem na composta. O importante é que cada um tenha o seu par. Tá claro? Para isso a gente coloca uma letrinha. Por isso eu falo que são duas perguntas. A segunda pergunta, que vai ser mais difícil na regra de 3 composta, inclusive porque se faz mais perguntas. Tá? Quando cresce um, o outro cresce junto ou não? E essa pergunta de cresce, sempre sem olhar os números. Sem olhar os números, a gente não tem impressão. A gente não tem uma ideia. A gente não acha. Ou é ou não é. É só tapar os números e perguntar
Se eu tenho mais metro para pintar, eu vou gastar mais pintura ou não? E se termina a nossa dúvida. Nossa dúvida começa quando vocês olham para os números. Que eu volto a insistir. Não se olha os números. Eu só pergunto, se esta variável crescesse, esta vai crescer junto ou não? Porque tem duas opções. Ou cresce junto ou não cresce. Sim? Por certas regras, a gente já está ficando meio craque. Dou um exemplo. Quando envolve reais, ou seja, envolve dinheiro, todo mundo sabe que sempre é mais caro. Ninguém duvida, nada que a gente comprar mais vai sair mais barato. Por quê? Porque tem reais no meio, a gente já sabe. Sim? Se eu comprar 4 quilos, se eu comprar mais quilos, vou pagar mais. Tá pronto. A gente também sabe que, por o primeiro exemplo que eu mandei, quanto mais pedreiros, os pedreiros com o tempo não se levam bem, sempre vai inverter. Porque quanto mais gente trabalhar, menos tempo. Aqui a única que a gente inverteu, acho que já paguei, era de pintores. Pintor e pedreiro, raia. Tá bem? Mais gente trabalhando, mais rápido sai a coisa. Essa vai inverter. Porque é bem clássico de duas variáveis que quando cresce uma, a outra vai diminuir. A impressão que tu disse é porque tu olhou os números não se olham. Tanto assim que cada vez que eu me explico, a primeira coisa que eu faço é, sem olhar os números, quanto mais metros, mais litros. Ah, mas me dá uma sensação. Não dá sensação. Metros, litros. Eu preciso de litros para pintar. É mais, fico sem pintura, se fico sem litros, fico sem metros. Meu maior medo não é que vocês errem, até porque a gente vai treinar. Sabe qual é o meu maior medo? Que vocês se esquecem de perguntar. Meu maior medo é que vocês peguem os valores do enunciado e coloquem e digam, isso é regra de 3, 4, 7 e 9. E a fazer contas. Porque eu tenho sempre as aulas pós-prova e pergunto, qual foi teu erro? Sempre tem alguém que me diz, 4, 7 e 9, botei. Tu perguntou se litros era embaixo de litros, se metro é embaixo de metro? Ai, professor. Não lembrei. Na hora? Tu perguntou que quanto mais metros, mais litros? Não. O senhor não sabe o horrível que foi. Eu sei o horrível que é. Então, o que eu estou insistindo é, perguntem. Porque se vocês perguntarem, a coisa sai. Se lembra que eu falei que matemática é prática. Quanto mais a gente exercício fizer, melhor a gente fica na pergunta, na montagem, em tudo. Tá? Minha preocupação não está aí. Porque eu falei, minha dúvida, meu medo mesmo é que vocês se esqueçam de perguntar. Que na hora digam, e vai. Hoje minha preocupação está em outro lugar. Gente que não está dividindo e não é consciente. Primeiro é assumir, sou ruim de contas, vou ter que fazer mais. Eu tenho que achar tempos e fazer contas. Que conta eu posso fazer? Qualquer uma. Preferivelmente as divisões, porque divisões se envolve soma, resta, tabuada. Quem divide sabe todas. Tá? Mas, se amanhã pintar na vida de vocês uma soma, se estão com tempo, façam a mão. Como não sei se está bem? Depois de fazer, se querem, puxam a calculadora. Tá? E se quebram a cabeça dizendo, professor, eu faço uma coisa e a calculadora me diz outra, e não sei qual é, eu explico aqui. Sim? Eu, para mim, já tínhamos passado por essa etapa. E até eu tinha pensado que as pessoas que estavam fazendo, que não estavam ruins, estavam fazendo mais conta em casa. Vi que não estão fazendo. Isso me preocupa. E a segunda coisa que me preocupa é que, como eu falei aqui, muita gente está colando o que eu escrevo no quadro e com cara de surpresa. Não está corrigindo, está copiando. É para copiar? Claro que é para copiar. Vocês levam para casa. Mas são duas sinais. Ou não souberam fazer, ou ainda não fizeram. Já expliquei para vocês, e mais para vocês, que na educação nós precisamos esse processo de fazer em casa. Vocês sozinhos com o exercício, vocês sozinhos com a pergunta, vocês sozinhos com a angústia de não sei o que fazer.
Tá? Longe da colega do lado, que cada vez que estou engasgado, ela diz, vai. Tá? Vocês sozinhos. Preciso desse momento. Façam, erre, venham aqui e aprendam onde foi o erro de vocês. Se não tiverem esse processo sozinho em casa, é difícil que eu gritando, é difícil que eu consiga colocar matemática na veia. Tá? Parabéns para quem está fazendo em casa, isto não é para todo mundo, mas para quem não, estamos a tempo. Mas o convite deste curso era esse. 1h30 aqui, meia hora em casa. Meia hora de matemática? Não, meia hora de qualquer matéria, mas mínimo meia hora. Lembrando que são os melhores passos. Tá? Se alguém fez, se alguém errou e não entendeu por que errou, ou não entendeu qual foi, pergunte que para isso estou aqui, para esta instância. Tá? Uma pessoa agitou um trabalho em 7 dias, trabalhando 8 horas por dia, para realizar o mesmo trabalho nas mesmas condições, só que trabalhando apenas 4 horas por dia, ela demora 7 dias, 8 horas por dia, 4 horas por dia, X dias, tá bem? Hora por dia, embaixo de hora por dia, dia embaixo de dia. Seja aqui ou seja lá, mas eles têm que estar embaixo. Falei que isso aí se resolve com o hábito de escrever alguma letrinha do lado do número, salta nos nossos olhos que está mal montada porque a gente vê que alguma coisa está cruzada. Sim? E eu repassei, foi aqui mesmo, e todo mundo estava escrevendo do lado do número uma letrinha. É bom, é um bom hábito. Tá? Pergunto, quanto mais horas por dia eu trabalhar, em mais dias ou em menos dias eu vou realizar o trabalho? Menos. Repito, por se alguém não entendeu a pergunta. Se eu trabalhasse mais horas por dia, eu vou demorar mais dias ou menos dias para realizar um trabalho? Quando mais se transforma em menos, um dos lados se inverte. Eu invirto sempre aquele que não tem X, mas frescura minha, dá para inverter até o X, tá? Então vou escrever tudo de novo, só que com 4 em cima e com 8 embaixo. Depois de escrever, se transforma a regra de 3, onde a gente vai fazer as nossas contas simplesmente multiplicando cruzado. E se alguém me perguntar, por que cruzado assim e não cruzado assim? Falei, o cruzado é evitando o x. Assim não dá, assim que tem que ser esta multiplicação e a divisão é o terceiro. Tá? Também existem outras formas de fazer. Tem gente que cruza o 4 com x e o 7 com 8, né? Para mim é mais fácil assim, tá? Mas cada um faz do jeito que funcione. 7 por 8 eu não sei. Já expliquei. Para quem não sabe tabuada, a gente faz por parte. Tá? Foi explicado no primeiro dia. Eu não queria que vocês começassem a decorar tabuadas, senão a criar alguma fórmula que vocês consigam. Isto eu faço até agora, para todas as tabuadas difíceis. Ah, mas demora muito tempo. Pior é olhar para o céu e esperar que aconteça alguma coisa. Tá? E à medida que vocês vão fazendo, cada vez é mais prático, cada vez é mais rápido. E eu consigo fazer isso na minha cabeça em 2 segundos. Por quê? Porque nunca aprendi tabuada e sigo fazendo essas continhas. Ora, o engraçado, algumas a gente termina decorando de tanto que a gente faz. Me custou uma vida inteira aprender que 7 por 3 quanto dava. Eu fazia 14 mais 7, 14 mais 7, 14 mais 7. Um dia entrou na cabeça que era 21, mas depois de fazer várias vezes. Assim que também é uma forma da gente decorar a tabuada. Sim? Dedinhos, pauzinhos, qualquer coisa, menos olhar para o céu e dizer... E agora? 56 dividido 4... dá por 1, 4, 1, 16, dá 4. Resposta, 14 dias. Tá?
eu não gosto muito de falar, mas de vez em quando vocês precisam de um empurrãozinho. Gente, vocês são a pior turma que eu tenho. Não nesse momento, em toda a minha vida. É a primeira vez... Tenho que desligar, não vou falar besteira. E mais, acredito, agora sim liguei. Liga. Eu vejo aqui. Na área de vocês, acredito que não venha muita gente de fora. Tá? O mesmo sacrifício que vocês estão fazendo, teriam que fazer, mais viajar e ainda vir para Quaraí. Ah, nada contra Quaraí, mas pegue um mapa do Brasil e diz, onde? Existe um preconceito com Quaraí, já não está. Sim. Está tudo feito já. Tá louco? Na secretaria depois vem aqui, minha gente. Ai, amanhã eu venho de tarde, quarta-feira eu venho de tarde que gravo tudo. Ai. Mas o problema dele foi um negocinho, acho que... Sim, às vezes ele fica sem bateria, não sei. Bom, que hora temos? Onde vamos? Bem, termina 8h30, não? Sim. A mim me está me enrolando que a vezes é 8h30, que a vezes é 9, eu não sei como que é. Não sou partidário de 2 horas de matemática. Hoje é 8h30 amanhã, que é às 9, que é por Não sou muito partidário de 2 horas de matemática. Tá? Digo isto pela mesma razão que vocês estudem em casa. 2 horas de matemática chega um momento que a cabeça nossa já não dá para muito. Tá? Prefiro concentração, prefiro com a cabeça tranquila e menos horas, mais dias, de que domingo começo a 1 e vou terminar às 10 da noite. Você não acha que na internet algum modelo de prova dessas coisas? Sim. Tem. Tem. Não tem muitos. Não tem muito. Não tem como fazer mais um. Digo mais. Para a educação matemática tem muita poucas provas tem.
Tu tem alguém meio hacker, não? Tem. Mas tem bem pouquinhas, mas tem provas. Tá? Educação, matemática são poucas. Mais, me limito ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina. É como que aqui no mais que estão fazendo. Tá? E é de uns anos para cá. Mas já passaram por mim por lo menos 3 provas. Não, acho que não todas de La Salle. Acho que uma é La Salle e outras 2 é da Fundatec ou coisa. Mas não ganho nada com isso, hein? Explico. Fazer prova, sim. Fazer prova da mesma... Não. Vocês estão indo muito para frente. Tinha um momento que tinha 2 tipos de bancas. Uma banca que fazia verdadeiro e falso e outra de 5 opções, certo? E o verdadeiro e falso, se tu errava, perdia meio ponto. Era uma coisa horrível. Hoje em dia são todas mais ou menos iguais. Tipo de questões são as mesmas. Quanto mais questões, melhor. Se a gente saber o que caiu na última prova, não significa nada o que vai acontecer na prova que vem. Que seja específico, não serve de nada. Eu faria mais exercícios do conteúdo que provas, sim? Já no final, até para não gastar o coringa, não? Lá no final seria interessante fazer provas para vocês administrarem o seu tempo e para vocês saírem do conteúdo e irem para outro conteúdo, que é um exercício interessante. Hoje não vale. Hoje o que vale é exercício, regra de 3 simples. Me assusta. Eu estava olhando a lista do conteúdo. O raciocínio mesmo, né? Pra gravar. Não. Isso vai ser fácil. Ninguém aprendeu aqui. Aqui eu tenho... Eu tenho... Aqui eu tenho 2 pessoas hoje que estudaram assim em loja comigo. O resto ninguém sabe nada. Tá? Não se estresse que não é fácil. Mas eu estou vendo que vocês estão pensando muito lá na frente e estão esquecendo de hoje. Certo? Hoje é dividir. Tá? Hoje é dividir. Querem ir um passo mais à frente porque dividir é tedioso? Entrem e procurem exercício regra de 3. Façam exercício regra de 3. Não gostei das perguntas? Exercício regra de 3 composta. Sim? E aí fazemos um exercício regra de 3 composta que tem mais perguntas que uma regra de 3 simples, porque geralmente é a pergunta que estressa nós. Tá? Eu faria isso. As provas, dito provas, eu faria lá no final do curso. Inclusive, nós vamos fazer provas aqui. Eu prefiro que vocês levem para casa a prova, mas às vezes aqui gostam de fazer um simulado, com estresse, com tudo junto, tá? Com separados, com trouxe a identidade, se não fica lá de fora, com fechado de portão, tudo para viver a adrenalina do momento, certo? Mas sim, eu prefiro mais que vocês levem para casa, mas isso é lá no final, quando a gente tem muito conteúdo e não vale a pena gastar agora. Vejo muito comum, digo para não cometer esse erro, gente que consegue uma prova e me pergunta como é inversamente proporcional em proporção. A 14 não sei fazer. Eu, claro, tu não sabe, a gente não deu. Tabela verdade, não sei fazer. Claro, a gente não deu. Sim, confie no curso, nós vamos levando. Agora não vale a pena. Se tu baixar hoje uma prova e ver como funciona, vai ter 2 opções. Uma, tu vai se desanimar porque não sabe nada. E claro, não sabe nada, o curso recém começou. 2, vai saber tudo e vai dizer, é fácil, não preciso nem estudar matemática. Eu fiz assim meio de cabeça e acertei, uma só errei. Qualquer das 2 opções é um tiro no pé. Se achar que é muito fácil e achar que é impossível, que tu nunca vai conseguir. Eu dispararia disso. Qual tenho que fazer? A 2? Bom, 3. Decidam, gente, decidam. 3. Vou a 3? Bom, vou na 3, sem brigas. Vamos na 3. Um escritório de advocacia, 8 advogados. 8 advogados. 24 ações. Pá, advogado, ações. Eu tenho que botar 2 letras. 15 dias.
Alguns advogados foram aprovados no concurso público e deixaram esse escritório passando de poner a 3 advogados. 3, alguns. Caiu para 3. Se nenhum trabalho foi emitido, o restante mantinha o mesmo ritmo de trabalho, a quantidade de dias que era necessário para fazer 27 ações. 27 ações, quantos dias? Bem, reparem, é um texto, a gente vai escrevendo informações e com auxílio das letrinhas, que aqui eu tive que botar 2 letras, porque advogado e ações são 2 que começam com A, mas é que a gente vai inventando na hora, improvisando, tá? Não, eu odeio quando colocam Bruno, Berta, todo com B, maldade, tá? A primeira pergunta é essa, se está bem montada, e a segunda é, depois de passar o X para frente, aquele que tem X é o primeiro, as perguntas vão para o X, ou seja, para os dias. Tá? Lembrem, as perguntas vão para os dias, porque o X é a variável. Pergunta. Não, tu pergunta. Eu coloquei assim, ó, 8 advogados levaram 15 dias, então são menos advogados, mais dias. Por que menos advogados? De 24 ações realizadas em 15 dias, mais ações, mais dias. A gente não olha os números, não? Não olha os números. Então, como começaria a nossa pergunta? Quanto mais advogados, Mais advogados, mais dias. Mais advogados, menos dias. é isso. Mais advogados, menos dias. É vocês com vocês mesmos, na cabeça de vocês. Pergunto, quanto mais advogados vão trabalhar em mais dias ou menos dias? Menos dias. Se convenceram? Não, nem ações não entrou na briga. Porque a pergunta é para os dias. A pergunta é para os dias. Sem olhar os números, quanto mais advogados, Menos dias. se convenceram? Sim. Viram que não é complicado? Mas não tem uma magia atrás disso. É advogados dias. Se eu tiver mais gente trabalhando, sim. De última, desenhe os advogados. Qualquer coisa que ajude a nossa mente. Mas a pergunta é muito lógica. Sem olhar os números, pergunto, se eu tivesse mais advogado, vou demorar mais dias ou menos dias? E a resposta é lógica que é menos dias. O problema é que se a gente não se concentrar, se a gente não entender o que significa um advogado trabalhando, aí é complicado. Porque se você perguntar para vocês, quanto mais laranja, mais dias ou menos dias? Não sei, eu tampouco. Laranja e dia não tem relação nenhuma. Mas nesse exercício, eu tenho os advogados trabalhando. Se eu tivesse mais advogado, o serviço estava feito antes. Por isso, quanto mais advogado, menos dias. Qual a diferença da regra 3 simples? Que aqui a única que eu posso inverter é os advogados, porque o X já foi. Você entendeu? Vezes. Agora, sem olhar os números, quanto mais ações, eu nem sei o que é uma ação, mas eu sei que é trabalho, tá? Porque quando a gente lê o texto, a gente trabalha com coisas que a gente não tem ideia. Ações, eu não sei o que é uma ação, mas pelo como está escrito é trabalho, ou seja, quanto mais trabalhos, eu vou demorar mais dias ou menos dias? Mais trabalho, mais dias. Se é mais, escrevo como está. Você entendeu? Eu não posso largar 2 palavras e perguntar, é mais ou é menos? Não, é o conceito. Os advogados são trabalhadores, dariam o mesmo que fossem pedreiros ou pintores. É gente, quanto mais, menos dias. E ações, você não tem nem ideia o que é, mas como está escrito aí, significa trabalho. Significa trabalho. Quanto mais trabalho, mais dias eu vou demorar.
Por se alguém quer escrever uma tabelinha dizendo se é ação e dia, tem que ser mais. Sempre. Então, vou fazer um dicionário de perguntas. Não tem como. A gente tem que interpretar e pensar. Se cresce isto, que significa o quê? Trabalho. Vamos demorar mais dias ou menos dias? Não, mais trabalho, mais dias. Aí tiramos o estresse e nos convencemos que fizemos bem. Tá? E agora começam as contas. 15 vezes 8 vezes 27, dividido 3 por 24, x. Tá? Que eu faço, todo esse pessoal que estava dividindo, vem para cá. E todo o pessoal que estava lá, vem para cá. Cada um faz como quiser a pergunta, mas tem que fazer essa conta, tá? 15 vezes 8 dá 0, levo 4, dá 120. Vezes 27, 0, 14, levo 1, 8, 0, 4, 2, 0, 4, 12, 3. 3.240 em cima, dividido por 24 por 3, que dá 12, levo 1, 72. E 3.240 dividido 72, 4, que dá 8, e 7 por 4 dá 14, 28. 6 ao 11, 3. Baixo 0. 5, 0, levo 1, 35, 36, 0. Sim. Vocês não estão enxergando porque vocês olham para mim. Mas daqui dá para ver que essa pessoa da contalhada é a mesma que não animou dividir a gasolina, porque era uma divisão e era muito grande. Essa pessoa que aqui simplificou porque achou muito difícil, na gasolina nem lá chegou. Muito forte. Muito forte depois que ele Sim. Não, tanto assim que deu o mesmo resultado. Gente, deu 45, dá bem. Qual é o problema? Ei, qual é o problema simplificado? E eu vou falar só uma vez. Porque aqui agora a gente vai ter um mundo. Que hoje vocês me fizeram falar muito mais do que dar aula. Eu queria dar conjunto, nem consegui, eu vou conseguir fazer. Qual é o problema simplificado? Eu vou falar só uma vez, certo? Só uma vez e termina o tema aqui. Que é um tema escuro, que dá briga, que termina com o dedo na cara e borronca. Ai, porque simplifiquei, não simplifiquei, né? Não todo mundo está capacitado para simplificar. Certo? Mas todo mundo está para classificar. Para fazer as multiplicações e as divisões. Você entende? Se pode fazer as multiplicações e divisões. Ah, sou muito grande. Preguiçoso. Quando começa uma divisão é fácil. Primeiro dia de aula, eu falei que vocês poderiam contar. Se eu convidei vocês a fazerem isso no primeiro dia de aula, como vocês vão chegar? Ai, a conta é muito grande. É a mesma gente chata que me disse, com 3 eu estou feito. Com 3 não, com 3 tu fica último na lista, com 3 tu não passa. Com 3 tu não é chamado. Eu digo, façam contas. 4, 5 divisões por dia. E vocês têm aqui e dizem, ai não, muita contalhada.
Só os melhores passam. Simplificação. Explico uma vez e não explico mais. Não todo mundo consegue simplificar. Não todo mundo consegue ver. Todo mundo quer simplificar. É óbvio que a conta mais simples fica melhor para nós. Mas tem gente que olha e não vê a simplificada. A simplificação deve demorar 2 segundos. Tem que ser tão rápida que eu, se fizesse concurso, eu sempre fico pensando, se estivesse no lugar de vocês, eu só simplificaria os zeros. E não é qualquer coisa, para cada zero que tiver em cima, eu mato um zero que está embaixo. Só o zero. Porque se eu começo a imaginar por que número eu poderia simplificar, o tempo vai embora e eu estou errando. A simplificação, geralmente, a gente faz de cabeça. E se a gente faz a simplificação de cabeça, eu já estou explicando na hora da prova. Não dá. É como eu digo para o guri que empinam moto às 3 da tarde. Já falei isso aqui, não? Não? Essa gurizada nova pega uma moto, empina uma roda e anda 2 quarteirões com a moto em uma roda só. Eles conseguem fazer. Eles não são bobos. Eles conseguem fazer. Sábado, 2h30 da manhã, depois de 2 latas de cerveja, não sai. Mas eu sei, não, às 3 da tarde de uma terça-feira, não sábado de madrugada às 3h30. Porque não sai, óbvio que não vai sair. Eu simplifico rápido, eu sou bom de cabeça. Na prova, não. Então, eu não vou discutir sobre simplificado. Cada um simplifica como quiser. Agora, todos os exercícios que eu vou corrigir, cada um vai fazer a sua simplificação ou não. Me interessa só as perguntas e o resultado final. Mas se eu estou convidando vocês a fazerem mais conta, é ridículo que quando comecem a fazer as contas, digam, é muito. Eu quero que vocês façam contas à toa. Esta é uma grande chance de vocês fazerem 5, 10, 50 contas por exercício. Ninguém tem pressa. O que a gente quer é marcar a bolinha. Tá? Simplifica quem pode, simplifica quem quer. Agora, quem está do lado de fora, lhes digo, depois que marcarem a bolinha, não importa quem fez de cabeça, quem não fez. Quem fez a conta comprida e quem não fez. Só importa quem fez certo. Tá? Eu gostaria de ser como fulana que faz essa continha bem pequena. Vai ela. Tá? Não consegui ver a simplificação? Eu aqui vou tratar de matar só os zeros. E digo, cuidado com os zeros. Para cada zero de cima é um zero de baixo. Tem gente que vê zero e não deixa nenhum vivo. Tá? Não deixa nenhum vivo. Por quê? Porque os zeros estão para incomodar. Depois a conta não sai. Para cada zero de cima, um zero de baixo. Bem? Assim que, próximo exercício. Mas eu simplifiquei. Não, paro tudo de novo. Não, apagador dói. Canetão acho que não dói. 4. Considere que uma máquina específica seja capaz de montar um livro de 400 páginas em 5 minutos. 400 páginas, 5 minutos. Outra máquina com 50%. Temos uma de 100% e outra de 50%. Recém agora aparece essa informação. Da capacidade operacional da primeira. Montaria um livro de 200 páginas. Em quanto tempo? Não, as duas são máquinas. Se tu colocar uma máquina e uma máquina, morre. Mas é interessante discutir isso. Se coloca uma máquina e não variou, muitas variáveis parecem que vão ser variáveis e não é, porque se não muda o valor, não é uma troca de variável, tá? Muito normal, que às vezes a gente começa
começa uma regra de 3 composta e vê que não muda o valor, e se não muda o valor, termina a vez sendo uma regra de 3 simples. Lembrando que a composta pode ser de 3, de 4 ou de 5. Hein? Alguns exercícios vão ser de 3, chega na prova, aparece um quarto e diz, não, foi além da composta, foi uma coisa muito pior. Não. Só aqui que a gente coloca vezes e segue. Páginas embaixo de página, minuto embaixo de minuto, porcentagem embaixo de porcentagem. Reconheço que não esperava que vocês fizessem, porque porcentagem é um tema que a gente não falou, mas quando fala a palavra diz, se fosse 100, a anterior teria que ser 100% sempre. Mas isso vamos ver lá na frente. Mas vamos pensar que seja como potência, não? Uma a 100 potência e outra a 50 potência. Puxamos o X e começa a perguntar. Sem olhar os números, eu digo, quanto mais páginas, mais tempo. Mais páginas, mais tempo. Sem olhar os números, se eu tenho que imprimir mais páginas, eu vou demorar mais minutos. Como é mais, deixo como está. Quanto maior a potência, vamos falar com potência, não? Quanto maior a potência, menos tempo. Tá? Essa eu entendo que talvez seja mais difícil de entender, porque a gente não fala de porcentagem. Mas a ideia é essa. Se uma trabalha ao 100% e a outra trabalha pela metade, quanto maior a potência ou mais ela trabalha, em menos tempo ela consegue. Assim que essa vamos inverter. Tá? E se tivesse outra, seguiria. Se coloca em uma máquina, a máquina não vai alterar. Só digo que se não varia, não é uma variável, então poderia assumir. Minha simplificação, sem muita discussão. 2 zeros, 2 zeros, 1 zero, 1 zero. Lembrando que não tem por que estar um embaixo do outro. O que está em cima é uma coisa, o que está embaixo é outra. Tá? Sobrou um zero, hein? Sobrou um zero. Passo para cá. 5 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 5. Esses dois vêm para cá, esses dois vêm para baixo. Sempre igual, sempre igualzinho, tudo metódico. 5 por 2 dá 10. 4 por 5 dá 20. 0,5 ou 1 meio. Por que não? Nem sei o que eu fiz. Eu fiz assim, ó. Eu fiz daí raciocínio. 400 dá 5 minutos. 400 tem 5 minutos. Se tem 200 folhas, eu faço. É 2 minutos e meio. Aí se é 2 minutos e meio, Não, eu e a só potência? com 5. E a potência? Por isso, mas é metade. Já o resultado da potência ali. Eu fiz Acontece, assim, ó. acontece. Considera uma... Eu sei, por isso estou Mas fazendo... Mas é 7,30. 400 páginas, 5 minutos funcionando interrupto. Assim sendo, outra máquina com 50% da capacidade operacional da primeira montaria um livro de 200 páginas, pode funcionar interruptamente por um período de 5 minutos e páginas. Quanto mais páginas, mais tempo, não inverte. E a segunda é, quanto maior a potência, menor o tempo, se inverte. Até aqui tem que ir bem. Simplificação, 2 zeros, 2 zeros, 1 zero, 1 zero. Aqui ficou 20, aqui ficou 2, fica 10. Passou 1 ali em vez de passar 10. Tem que passar 10. Comeu os 2 zeros. Eu comi 1 zero aqui. E eu falei para vocês não fizerem. Aí
Aí é 10, 5 vezes 2 vezes 10. Viram? E eu expliquei várias vezes, não façam isso. Sobrou um zero. Sobrou um zero. Os mesmos 5 minutos. A metade de potência, a metade de folha demora o mesmo tempo. Estava lógico meu erro. Eu falei, esse que sobrou um zero. E eu comi. Olha, olha. Não é teu aniversário, não é teu aniversário. Eu podia fazer essas coisas. Pode ser tudo. Não. Aí vem as teorias loucas. Eu não faria assim. Sim.